Como um jovem que se sentia perdido, que admitiu ter usado drogas na adolescência e que lutava para encontrar seu lugar no mundo, como essa pessoa consegue traçar um caminho até se tornar a figura mais poderosa do planeta? É uma pergunta incrível, né? A história do Barack Obama ela é muito mais do que só a do primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos. Sim. É uma jornada tão improvável que parece quase ficção. Começa com pais de mundos opostos, atravessa continentes. E é por isso que essa nossa análise é tão fascinante. As fontes que a gente tem são uma biografia muito detalhada, o que permite ir além, sabe? Além das manchetes e dos discursos. Entendi. A nossa missão aqui é entender não só o que ele fez, mas como a formação dele, que foi totalmente única. Essa colisão de Quênia, Kansas, Havaí e Indonésia numa só pessoa, como isso forjou um estilo de liderança. E uma presidência que, vamos combinar, ainda hoje divide muitas opiniões. Muitas. Então vamos começar por essa formação que já quebra qualquer molde. Ele nasce em 1961, em Honolulu, no Havaí. Exato. O pai, Barack Obama Sr., era um economista queniano, descrito como brilhante, que chega nos Estados Unidos num programa de bolsas. E a mãe, a Ann Dunham, era uma jovem do Kansas, uma antropóloga com uma curiosidade intelectual que a levava a desafiar as convenções da época. Uma união que, por si só, já era um ato de rebeldia, né? Com certeza. Um ato de rebeldia que durou pouco. O casamento foi breve, bem turbulento. O pai dele foi para Harvard e, logo depois, voltou para o Quênia. Ele se tornou uma figura quase mítica na vida do Obama, mais ausente do que presente. E tem um momento crucial que as fontes destacam, né? Sim, a única vez que eles se encontraram de verdade foi quando o Obama tinha 10 anos. O pai o visitou por um mês. E essa visita, segundo o próprio Obama, marcou ele de uma forma, assim, indelével. Solidificou a imagem de um homem brilhante, mas também falho e muito distante. E essa ausência do pai é preenchida por uma vida em constante movimento. A mãe se casa de novo com um indonésio e aos 5 anos ele se muda para Jacarta. É um paradoxo, né? Porque foi essa experiência na Indonésia que foi fundamental para a visão de mundo dele. Como assim? Tem um detalhe que as fontes trazem que eu acho incrível. Na escola lá, ele foi registrado como Barry Suetoro, que era o sobrenome do padrasto. Barry Suetoro. E a religião listada era muçulmana, que era do país. Ele mesmo resumiu isso perfeitamente uma vez. Ele disse: "Fui criado como uma criança indonésia, uma criança havaiana, uma criança negra e uma criança branca." Ele continha múltiplos mundos dentro de si. Exatamente. Mas aí, ao voltar para o Havaí com 10 anos para morar com os avós e estudar na prestigiosa Punahou School, ele dá de cara com a rígida caixinha racial dos Estados Unidos. E aí que vem a crise. Ele é um dos pouquíssimos alunos negros numa escola de elite, majoritariamente branca e asiática. Sim. E as fontes descrevem um adolescente tentando entender onde ele se encaixava. Isso o levou a experimentar maconha e até cocaína, como ele mesmo admitiu. O que humaniza muito a figura dele, né? Mostra que a trajetória não foi nem um pouco uma linha reta. De jeito nenhum. E essa busca por identidade o leva a uma decisão que, para mim, define tudo. Depois de se formar em Colômbia e trabalhar em empregos corporativos que ele descreveu como vazios. Sem alma, né? Exato, sem alma. Ele faz uma escolha radical em 1985. Ele recusa ofertas de empregos bem mais lucrativos e se muda para Chicago. Certo. E ele não vai para Chicago atrás de fama ou dinheiro. Pelo contrário. Pelo contrário, ele aceita um cargo de organizador comunitário na zona sul da cidade, ganhando tipo $13 mil por ano, para trabalhar em bairros que estavam devastados pela desindustrialização. O que ele esperava encontrar lá? Propósito, uma comunidade. E o que ele encontrou, na verdade, foi a sua verdadeira faculdade de política. A política da vida real. A política da vida real. As fontes contam de uma batalha específica, quase perdida, para conseguir um simples parquinho infantil num bairro pobre. Ali ele aprendeu na marra que a mudança não vinha de discursos inspiradores. Vinha de reuniões exaustivas em porões de igreja, mapeando quem tinha poder. Entendi o jogo de interesses. O jogo de interesses, quem devia favor a quem, como pressionar o vereador certo para liberar a verba.
Foi ali que a tal audácia da esperança encontrou o pragmatismo brutal da política de Chicago. Essa ideia de pragmatismo brutal é ótima. Ele percebe que só a boa vontade não basta. É preciso entender as engrenagens do poder. Isso. E essa percepção o leva ao próximo passo lógico, a Faculdade de Direito de Harvard. Claro. Ele entende que para mudar o sistema, ele precisava dominar a linguagem do sistema, que é a lei. E em Harvard ele se destaca de um jeito que ninguém esperava. Ninguém. Ele é eleito o primeiro presidente afro-americano da Harvard Law Review. Que é simplesmente a publicação jurídica acadêmica mais prestigiada do país. Exato. Isso não era só um título, era um sinal. Um sinal que a mídia nacional captou na hora. Essa eleição na Law Review rendeu a ele um contrato para um livro, que viria a ser A Origem dos Meus Sonhos. E o interessante é que, quando lançado em 95, o livro não foi aquele sucesso estrondoso, né? Não, ele vendeu bem, mas não foi um best-seller. Foi só anos depois que as pessoas voltaram para ele para tentar entender quem era aquele cara. Sim, porque ele volta para Chicago, vira advogado de direitos civis, professor de direito constitucional e é eleito para o Senado Estadual de Illinois. Ele constrói uma carreira sólida, mas ainda era uma figura local. Então, como alguém assim se transforma numa estrela nacional quase da noite para o dia? Com um único discurso. A Convenção Nacional Democrata de 2004. As fontes descrevem a aposta arriscada que o partido fez nele, um senador estadual quase desconhecido, para ser o orador principal. Ninguém esperava o que aconteceu naquela noite. Foi um momento elétrico. Totalmente. Ele subiu ao palco e, em vez de fazer um discurso partidário agressivo, ele contou a própria história. O pai do Quênia, a mãe do Kansas... Isso, como uma metáfora para a própria América. Ele falou sobre a audácia da esperança e disse que não existia uma América liberal e uma conservadora, mas sim os Estados Unidos da América. E a reação foi imediata, avassaladora. Ele saiu dali como uma celebridade política. Da noite para o dia. Essa ascensão meteórica o leva ao Senado dos Estados Unidos e, pouco depois, à campanha presidencial de 2008. Em janeiro de 2009, ele assume. Mas o cenário que ele herda é apocalíptico. É a tempestade perfeita, a pior crise financeira desde a Grande Depressão, com o país perdendo 800 mil empregos por mês. 800 mil. É um número assustador. E o sistema bancário à beira do colapso. Para completar, 2 guerras caras e impopulares no Iraque e no Afeganistão. E qual foi a primeira grande decisão dele? Aprovar um pacote de estímulo de quase 800 bilhões de dólares. Uma medida imensamente controversa, mas que muitos economistas hoje acreditam que evitou uma depressão completa. E além de apagar esse incêndio econômico, ele se lança na maior batalha legislativa da presidência dele, a reforma da saúde. O famoso Obamacare. Um objetivo dos democratas por quase um século. Porque ele conseguiu onde tantos outros, como Clinton, por exemplo, falharam. Foi uma combinação de timing, maioria legislativa e uma determinação, assim, implacável. Mas a batalha foi brutal. Eu lembro das imagens. As fontes detalham a oposição ferrenha do movimento conservador Tea Party, que o acusava de socialismo. As discussões públicas eram raivosas. E no final? No final, o Affordable Care Act, o ACA, foi aprovado sem um único voto republicano. Um sinal claro da polarização que definiria a presidência dele. Em linhas gerais, os pilares da lei eram expandir a cobertura de saúde, proibir as seguradoras de negar a cobertura por doenças pré-existentes. Isso. E criar um mercado online para as pessoas comprarem seguros. Uma reforma gigantesca. Gigantesca e duradoura. Mas o primeiro mandato não foi só sobre economia e saúde, né? Tiveram outros marcos importantes. Sim, claro. A autorização da operação que resultou na morte de Osama Bin Laden em maio de 2011 foi um momento de impacto global. Com certeza. Ele também assinou a revogação da política Don't Ask, Don't Tell, permitindo que militares gays e lésbicas servissem abertamente. E as nomeações para a Suprema Corte? Importantíssimas. Ele nomeou a Sônia Sotomayor, a primeira juíza latina, e a Helena Kagan. Certo. Mas, para uma análise ser equilibrada, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. As fontes são claras sobre as controvérsias e as promessas não cumpridas, a começar por Guantánamo.
Sem dúvida. No segundo dia no cargo, ele assinou uma ordem executiva para fechar o centro de detenção de Guantánamo em 1 ano. E A promessa nunca foi cumprida, em grande parte por causa da forte oposição do Congresso. outra área de grande crítica foi o uso de drones. Uma expansão massiva do programa de ataques com drones. Embora tenham sido eficazes para eliminar alvos terroristas, esses ataques, segundo várias fontes, causaram a morte de centenas de civis. O que levantou enormes questões éticas e legais. Enormes. E da esquerda vieram críticas pesadas pela falta de processos criminais contra os executivos de Wall Street que causaram a crise de 2008. Exatamente. Muitos sentiram que os bancos foram salvos enquanto as pessoas comuns pagaram o preço. E na política externa, talvez nenhum episódio seja mais controverso do que a tal linha vermelha da Síria. Ah, esse é um ponto-chave. Obama declarou que o uso de armas químicas pelo regime do Bashar al-Assad seria uma linha vermelha que provocaria uma intervenção militar dos Estados Unidos. E o regime usou gás sarin matando centenas de civis. O mundo esperou o ataque. E ele recuou. Essa decisão sobre a Síria é fascinante porque parece ser o ponto que mais divide as pessoas até hoje. As fontes chegam a algum consenso sobre se foi fraqueza ou pragmatismo. Consenso zero. E aí que a análise fica interessante. Certo. Os críticos, muitos de dentro do governo dele na época, dizem que a credibilidade americana foi pro ralo, que ele traçou uma linha e deixou que a cruzassem sem consequências. Mas existe o outro lado. Existe. Os defensores e ele mesmo diriam: "Pera um minuto, qual era o objetivo? O objetivo era tirar as armas químicas de lá. E nós conseguimos isso com diplomacia, sem disparar um míssil e sem entrar em outra guerra no Oriente Médio." São duas interpretações completamente opostas do mesmo evento. Totalmente. E por trás de todas essas batalhas políticas, havia uma corrente constante de ataques à própria legitimidade dele, a teoria da conspiração birther. Impulsionada por figuras como Donald Trump, que afirmava que ele não tinha nascido nos Estados Unidos. Isso era mais do que política, né? Ah, com certeza. Era um reflexo direto da ansiedade racial que a presidência dele provocou numa parte do país. A ideia de um homem negro com o nome Barack Hussein Obama no Salão Oval era simplesmente inaceitável para alguns. Ele foi forçado a divulgar certidão de nascimento dele para tentar silenciar uma teoria que nunca teve base em fatos. Exato. Então, com tudo isso na balança, os sucessos como a K, as controvérsias dos drones, a polarização intensa, como os historiadores o avaliam hoje? Onde ele se encaixa no panteão dos presidentes? Olha, o consenso coloca no escalão médio superior. Ele é visto como um presidente bem-sucedido, consequente, mas não transformador no nível de um Lincoln ou de um Roosevelt, entende? Entendi. E o legado concreto? O legado concreto é, sem dúvida, o Affordable Care Act, que sobreviveu a dezenas de tentativas de revogação. E a recuperação econômica, né? Tirar o país da beira do abismo em 2009. E o legado simbólico, que talvez seja até mais poderoso. O legado simbólico é a parte mais complexa. Por um lado, a inspiração que ele gerou foi imensa, inegável, especialmente para afro-americanos e jovens no mundo todo. A imagem da família Obama na Casa Branca. Quebrou uma barreira psicológica que parecia intransponível. Mas, por outro lado, a esperança de uma era pós-racial que a eleição dele prometia. Não se concretizou. Não. Na verdade, a polarização racial e política se intensificou durante e após o mandato dele, culminando na eleição do sucessor que representava a antítese de tudo que ele pregava. Resumindo, é uma jornada que desafia qualquer lógica. Do Havaí à Indonésia, das ruas de Chicago ao Salão Oval, ele navegou crises que teriam afundado muitos outros e conseguiu aprovar reformas que vão mudar o país por gerações. Tudo isso enquanto enfrentava uma oposição implacável que questionava até mesmo a sua cidadania. É impressionante. E a trajetória dele nos deixa com uma pergunta fundamental sobre liderança em tempos de divisão. Algo para a gente refletir. O que é mais impactante? Alcançar mudanças incrementais e duradouras através do compromisso, como foi o Akei, mesmo que isso signifique não satisfazer totalmente ninguém,
ou lutar por uma transformação radical que energiza a sua base, mas arrisca aprofundar ainda mais a polarização? A presidência de Obama oferece um poderoso estudo de caso sobre os méritos e os limites das duas abordagens. Se esta análise aprofundada despertou a sua curiosidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos em temas fascinantes.